Pronto, gente. Estou começando aqui o assunto da semana 6 de Matemática Discreta. A essência da aula de hoje é o assunto de funções. Eu vou falar de sequências como um tipo de função. Vou falar de definições recursivas ligadas a sequências e funções. Então, o elo de ligação de tudo aí é funções. Essa aula tem assunto de 2 capítulos já do material. Os 2 são do volume 3, capítulos 1 e 2 do volume 3 do material, como está lá no ambiente, certo? Então, vamos lá falar dos conceitos básicos sobre funções. Bem, uma função de A em B, isso é a linguagem da matemática para essa coisa, certo? Função de A em B. Aqui está bem técnico, mas aqui já está mais informal. É como se ela desse respostas ou saídas. Você tem um conjunto A, vamos para esse diagrama aqui. Nesse exemplo, o conjunto A tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Esqueçam as setas por enquanto. E tem um conjunto B com D, B, C. Os elementos aqui são símbolos. A gente vai estar usando aqui até um diagrama que lembra o de relações. E é mesmo, porque função é um tipo de relação. E a função tem a seguinte característica particular dela, certo? Para cada elemento desse conjunto aqui, existe só uma ligação ou uma associação, digamos assim. Aí a gente pode entender que a função recebe, é uma maneira de chamar também isso, recebe uma entrada e para cada entrada dá uma saída. Recebe uma entrada, para cada entrada dá uma saída. Como se fosse assim vamos fazer uma associação assim bem, uma analogia bem abstrata. Como se fosse uma máquina. Você coloca algo na entrada, ela processa de alguma forma aqui e dá uma saída. Mas cada entrada que você der, ela tem uma saída só. Ela não dá duas, ela não pode dar uma ou outra. Ela tem uma fixa. Eu der a entrada 1, jogar na máquina, sai a saída D. Só essa. Jogar a entrada 2, dá a saída B. Jogar a entrada 3, sai a saída C. Jogar a entrada 4 nessa máquina, sai a saída C. Ah, mas 3 e 4 tiveram a mesma saída. Não tem problema. O problema é que cada entrada vai ter uma saída só. É isso que tem que acontecer. Para ser uma função, tá? E aqui tem o conjunto das entradas, que vai ter um nome particular, e o conjunto das saídas possíveis, que a função pode dar, mas não é obrigada a dar. Ela é obrigada a responder sobre todos os elementos daqui, mas não é obrigada a responder, não é obrigada a usar todas as possíveis respostas. Tem gente querendo falar? Diga, Lamon. Ô, professor, se no caso a gente não tiver uma ligação dos elementos de A em B, não é considerado uma função, né? Não é uma função. Então, todos os elementos têm que estar ligados de A em B, certo? Isso. Independente se for, exemplo, como está aí, a gente tem o 3 e o 4 fazendo ligação em um único elemento de B, não tem problema, né? Não tem. É como se você apagasse, deixa eu riscar um pouquinho aqui. Para você olhar se é função ou não, você pode apagar esse lado de cá, não precisa olhar para ele. Você vai olhar só para o de cá e vai ver se cada elemento tem uma só ligação. Se for verdade que cada elemento tem uma só ligação, beleza, é função. Então, ela é um tipo especial de relação que tem essa característica. Isso vai ter uma conexão com coisas da computação, certo? Deixa eu dar alguns nomes mais técnicos, usando a linguagem matemática adequada. Uma função f, esse nome f aqui é para designar uma função qualquer. A gente vai poder, geralmente vai usar uma letra, mas vai poder usar g, h, i, j, k, l, m. Você pode chamar a função do que quiser. A maiúsculo, B maiúsculo. Então, esse f se refere a uma função qualquer.
A gente diz que a função é do conjunto A para o conjunto B, onde esses conjuntos A e B podem ser quaisquer também. Ela é um mapeamento ou uma associação. Se for mais técnico, a gente vai dizer que ela é um tipo de relação. Do meu material, eu ensino função antes de relação. Então, ela é um mapeamento que, para cada elemento do primeiro conjunto, ela vai associar um único elemento do segundo, como eu expliquei no slide anterior. Esse primeiro conjunto é chamado de domínio da função f. O segundo conjunto é chamado de contradomínio da função f. E a gente tem uma notaçãozinha resumida para dizer função f do conjunto A no conjunto B. Ao invés de dizer essa frase todinha aqui em cima, você pode colocar só isso. F, dois pontos, A, setinha B. Isso, na notação, na linguagem da matemática, significa uma função f do conjunto A, que é o domínio, no conjunto B, que é o contradomínio. Então, aqui a gente tinha uma função arbitrária, eu não chamei ela de nada, mas vamos chamar ela de função G. G possível. Então, função G do conjunto A no conjunto B. Ela está representada aqui por setas. Eu poderia colocar G, dois pontos, A, setinha B, para me referir a ela. Mas só que existe uma questão, como representar, isso aqui só estou representando num nível mais alto, mais macro, que tipo de função ela é. Ela gera associações desse primeiro conjunto nesse. Aqui é de onde ela tira as entradas, usando aquela outra terminologia, também pode ser usada. Aqui é de onde ela tira as entradas, e aqui é onde ela pode responder. Ela vai responder com algum elemento daqui, na saída. Então, isso pode ser chamado também de conjunto das entradas da função. Esse é o conjunto das possíveis saídas da função. Aí isso só diz em alto nível. A função e esses dois conjuntos, mas não diz como é que ela faz essa conexão. Como é que ela faz essa associação. A gente vai falar sobre isso já já, tá? Vamos fazer representações de funções, mas eu acho que não é no próximo slide, não, é mais para frente. Alguém quer falar, não? Ninguém tinha levantado a mão. Não, era justamente isso, professor. Eu ia perguntar a respeito da imagem. Já que tem a entrada e a saída do domínio contra o domínio, aí eu estava me imaginando, e a imagem foi para onde? Mas eu entendi. Então o senhor vai explicar agora. É outro nome para saída, é o nome mais usado na matemática. Mas o nome saída eu acho melhor, porque conecta com a terminologia que é usada na computação. Mas deixa eu mostrar como você representa que a função está associando um elemento da entrada em uma saída. Um do domínio em um do contradomínio. Você pode usar assim. Está dizendo, é a função que recebeu essa entrada e produziu essa saída B. Outra maneira mais próxima ali da ideia de relação é você fazer A setinha FB. Quer dizer, a função f pega essa entrada e produz essa saída. Mas os termos da matemática assim, mais usados são de que esse B é imagem, o B é chamado de imagem do elemento A, e o A é chamado de pré-imagem do elemento B. Mas as alternativas são chamar B de saída e A de entrada. Vai ter conexão com a computação, tá? A função, ela gera essa associação. Se você quiser representar uma delas para um elemento A e um B, você usa alguma dessas notações. Essa vai ser a preferível, tá? Vai dizer que a função recebe o A e dá como saída o B desse jeito. Ela tem a
ela recebe essa pré-imagem e associa a ela essa imagem. Certo? Leandro, pode falar. Então, professor, se tiver uma questão aberta do senhor em relação à função, aí eu teria que colocar f, parêntese, né, com a igual a b, em vez de f, dois pontos, a seta b. Em termos matematicamente, eu não colocaria dessa forma. Isso aqui é a visão geral, certo? Tipo assim, é uma função que recebe um número inteiro. Então, ela vai ser uma função do domínio Z e produz como saída algum número real, digamos. Aí você usa essa notação aqui, eu já sei que ela pega algum inteiro como entrada, como pré-imagem, para gerar uma saída ou uma imagem que é um número real. Pronto, eu só sei isso sobre a função. Eu sei muito pouco, mas às vezes, em algum contexto, é bom ter essa visão geral primeiro. E aqui é outra informação, as duas se complementam. Aqui já é uma informação sobre um valor específico. Eu posso dizer assim, o f do valor 1. Essa é uma função que quando recebe o valor 1, isso era para ser um 1, certo? Ficou meio parecido com 2 ali. Ela retorna 3,2. Isso está dizendo que essa função, antes eu disse que ela era uma função com domínio inteiros contra domínio reais. Agora eu estou dizendo que para o valor inteiro 1, especificamente, ela está associando, veja que 1 é um elemento dos inteiros, ela está associando especificamente o elemento 3,2, veja que é um elemento dos reais. Então, aqui é um nível mais micro, quem está associado com quem. Lá é um nível mais macro, ela gera associações entre quais conjuntos. As duas são importantes, né? Cada uma vai ter seu momento de usar. Certo? Certo, Agora, essa maneira aqui é muito trabalhosa. Se eu for fazer uma função dos inteiros nos reais, os inteiros são infinitos. Eu não vou poder ir elemento por elemento dos inteiros dizendo qual é o f de 0, qual é o f de 1, qual é o f de 2, qual é o f de 3. Não dá, é inviável. Então, a gente vai ter maneiras de representar as funções que vão nos ajudar. E em diferentes contextos, a gente pode usar uma ou outra. Lembrando, para ser uma função, basta satisfazer aquela propriedade que eu expliquei lá no gráfico, que é, para cada entrada ou pré-imagem, ela tem uma única saída ou imagem. Você represente essa ideia como quiser. Se você respeitar essa propriedade, pode usar qualquer representação. Eu vou listar aqui 6 ou 7, mas desde que respeite essa propriedade, você pode criar outras representações também, sem problema. Lamon, pode falar. O professor, um exemplo, a gente tem dois conjuntos. Todos os elementos de A estão associados ao de B. Porém, temos alguns elementos de B que não estão associados a A. A gente classifica isso como função. Classifica. Porque é aquilo que eu fiz, que eu até risquei o conjunto B. O importante é olhar só para o A, se ele gera uma só, se ele tem uma só associação. Todo elemento de A tem que ter e uma só, não pode ser mais de uma. Então, a gente tem que olhar para o E daí, domínio em si, né? só o domínio. Só o domínio, Certo. só o conjunto das entradas, né, que é o domínio. Éden, diga aí. Quer falar, Éden? Professor, talvez a dúvida do Ligou o microfone, pessoal. estou sem ouvir. Se... Sim, sim. Você está me ouvindo? Tá cortando bastante, Éden. Você está me ouvindo, professor? Pelo menos para mim. Agora ouço. Liguei. Pronto. Talvez a dúvida seja o seguinte: os dois conjuntos que o senhor colocou no início da apresentação, nós temos elemento em A
e elemento em B. Certo. Nos livros, quando a gente estuda de matemática, ele faz um círculo dentro de B das possíveis respostas dos elementos de entrada em A. Então, a imagem que eu vi nos livros é isso. Ele coloca como uma referência. Senão a pessoa vai confundir o que é B e o que é imagem. É como se fosse duas... Não, a gente vai chegar nisso, Éden, porque, veja, duas coisas uma diferentes. coisa que B fica, seria... Oi? Sim. uma coisa que fica mais clara na matemática, num nível mais acadêmico, é que tudo depende do autor. A maneira de representar, o nome que ele chama, vai variar com o autor. No ensino médio a gente vê com a notação toda igualzinha, mas isso varia com o autor. Por exemplo, no ensino médio a gente vê conjuntos inteiros representados por um Z meio diferentão, assim, né? Ninguém usa isso nos livros acadêmicos modernos. Isso é uma notação que alguns livros do passado específicos, de um grupo específico, usava, e pronto, ninguém usa mais. Mas ainda está no nosso ensino médio. Então, veja, tudo depende do autor. Então, o que talvez os livros de ensino médio chamem de imagem, aqui vai ser chamado de conjunto imagem. Aí o nome confunde um pouco, mas é diferente. Conjunto imagem de uma função para a imagem de associada a um certo elemento. Aqui é uma ideia de um elemento com um elemento, certo? Que é chamado da imagem desse. E esse aqui é a pré-imagem desse. Elemento com elemento. O 1 é pré-imagem disso. O 3,2 é imagem do 1. Por isso que eu prefiro até o nome entrada e saída, que esses nomes geram essa confusão. Mas a gente vai ver o conjunto imagem da função mais à frente. Eu até quero pedir a vocês um pouco de paciência. Tem professores de matemática aqui, tem gente que talvez tenha algumas coisas para dizer. Deixa eu terminar essa parte de conceitos básicos, e depois vocês podem comentar, digamos assim, com base no que passou antes, caso surja alguma dificuldade. Então, vai ter algumas coisas talvez um pouco diferentes mesmo em relação ao que alguns materiais de ensino médio trazem, ou a maioria dos materiais no Brasil. Olha só, para representar a função, uma maneira de representar é esse diagrama aí. Não tem um nome muito padrão, mas na internet eu achei esse nome, diagrama de setas. Vamos chamar assim. Ele é como se fosse dois diagramas de Venn, de conjuntos, interligados por setas, né? Com setas atravessando os dois diagramas de Venn. Isso dá para representar uma relação que sai um daqui, uma seta só de cada elemento daqui, para algum de lá. Dá. Então, beleza, dá para usar isso. Agora, lembrando, se faltar um aqui, não é função. Se tiver duas ligações, também não é função. Olhando para o conjunto domínio, tem que ser só uma ligação saindo de cada elemento. Outra representação, essa que todo mundo pensa que é função, porque tem isso, né? É você colocar uma fórmula algébrica. Na verdade, é importante ter essas duas coisas. Ó. Você diz qual é o domínio e contradomínio, uma função dos inteiros nos inteiros. Ok, já sei quais são os dois conjuntos. E aí você dá uma formulazinha algébrica. Essa é uma maneira boa de representar a função. É a mais usada nos livros de matemática. Vai ser usada assim, bastante nas disciplinas de cálculo. Mas é só uma maneira de representar a função, tá? Mais importante, mas é uma. Tem função que não dá para representar assim. E é importante na matemática. Vou mostrar pelo menos uma delas. Você pode ter outra função aqui, g de x igual a x ao cubo mais 5. O que é que essa formulazinha representa? Representa que para eu calcular uma, vou chamar de entrada, mas pré-imagem também é nome, certo? Uma entrada x, para eu calcular qual é o valor associado a uma entrada x, eu pego esse para um x qualquer, x é um valor genérico. Eu pego esse valor qualquer e elevo ao quadrado, e isso vai me dar a saída ou imagem associada a esse x. Por exemplo, o f de menos 2, eu vou fazer menos 2 elevado ao quadrado. E, por sinal, gente,
Número negativo elevado ao quadrado dá um positivo, né? Dá 4. É só pegar o valor que foi fornecido aqui entre parênteses e substituir na fórmula. F de 1, por exemplo, vai ser 1 ao quadrado, F de 2 vai ser 2 ao quadrado. Por sinal, veja, dá 4 também. F de 3 vai ser 3 ao quadrado e assim sucessivamente. Né? 3 ao quadrado, vocês sabem que dá 9. Então, isso é uma maneira de dizer que o menos 2 está associado ao 4. Se eu fizesse aquele diagramazinho de seta. O 2 está associado ao 4 também. O 3 está associado ao 9. Mas com uma fórmula. Eu faço essa associação com uma fórmula. Cada entrada ou pré-imagem que eu fornecer aqui vai ter só um resultado da fórmula, só um valor associado a ele. Aqui é outro exemplo, mas eu sei que vocês conhecem funções dadas nessa forma aí, função linear, função quadrática, vocês devem conhecer. Função de segundo grau, primeiro grau, né? Em outras palavras. Num gráfico, muitos tipos de gráficos podem representar funções. Eu peguei um gráfico aqui de ações da Ibovespa em 2021, quando eu fiz esse slide. Já está um pouco defasado. Mas, curiosamente, o valor aqui da ação não mudou muito, não. Então, essa ação aqui, na verdade, é um... Não sei se chama de ação, é um ETF. Não, isso é o índice Ibovespa, tá? É um índice. Esse índice, o índice Ibovespa, né, tem a ver com a variação da Bolsa de Valores. Eu não vou entrar no que significa exatamente, porque também eu não sei todos os detalhes. Mas ele mostra se a nossa Bolsa de Valores está bem ou mal, se está valendo muito ou pouco. As ações das nossas empresas que estão na Bolsa de Valores lá de São Paulo. E se você entrar no Google, ele mostra os valores do dia, de dias anteriores, etc. Você escolhe. Aqui eu estou vendo os valores de hoje, do dia. De hoje, assim, naquela data, né? E ele vai mostrar para cada horário, tipo assim, 10 horas, qual é o valor. Quando for 12 horas, a altura aqui do gráfico diz o valor naquele horário. 14 horas, ó, já caiu bastante, está bem mais baixo do que nos outros horários que eu mostrei antes. Então, digamos, 14 horas está aqui por volta de... Como é que eu vou saber isso? Eu vou olhar aqui nesse eixo vertical, qual é o valor. Ele está 128,2, digamos. Tá? Às 14 horas, esse x aqui, estava valendo 128,2. Mas às 12 horas estava aqui em cima, estava valendo 129,600, digamos. E aqui, se você olhar a altura dele, é por volta de 129,500, né? 129,5. Às 16 foi o horário mais baixo. Está mais ou menos aqui, vamos ver, 127,2, digamos, às 16 horas. Isso está mostrando uma associação de cada horário com um valor, o valor do índice Bovespa naquele horário. Para cada horário que está aí embaixo, no eixo de baixo, ele diz por meio da altura qual é o valor associado àquele horário. Cada horário, um valor, cada horário, um valor. Isso aqui é uma maneira de representar uma função. Agora, tem uma fórmula dela? Não tem, mas nem por isso deixa de ser função. A ideia de função está aí, mesmo sem ter fórmula. Certo? No Google você pode até ir deslizando e vendo ó, a cada horário qual é o valor. Em 16h10 estava 127,81 o índice Bovespa. Tá. Outra maneira de associar para cada elemento de um certo conjunto um valor pode ser uma tabela. Se eu divulgar uma tabela de notas da primeira VA, eu disser para cada nome de vocês a nota que é única, a nota da primeira VA é única. Para cada nome, uma nota, para cada nome, uma nota. Isso eu posso entender matematicamente como uma função, que o domínio é o conjunto dos nomes dos alunos, e o contradomínio é algum valor
real de 0 a 10, vamos dizer reais, mas na verdade não são todos os reais de 0 a 10, porque eu só vou usar uma casa decimal, né? São os valores racionais de uma casa decimal. Mas tudo bem, o contradomínio é de 0 a 10. São os reais de 0 a 10. Eu só não vou usar todos esses valores. Você pode entender matematicamente, a ideia de função está expressa aí. Em alguns contextos, a gente pega uma função, define que é uma função mesmo, e dá uma tabela para ela. Geralmente, quando a gente tem aqui um conjunto que é discreto, os elementos são assim, bem definidos, geralmente quantidade finita, aí a gente dá uma tabela para essa função, é suficiente. Lá em teoria da computação, vai ter a função de transição de um autômato, a gente dá uma tabela, é sempre com tabela lá. Tem função importante na matemática. A ideia de função está lá, associar um elemento para a imagem numa certa imagem única. Mas não tem fórmula para ele. Não tem tabela, porque é uma função aqui, ó, o domínio infinito, o domínio dos inteiros. E o melhor que a matemática tem a fazer é explicar. Ela dá uma explicação. Pode ser uma explicação usando alguma coisa diferente disso, mas pode ser também desse jeito, em português. Você diz que a função K dos inteiros nos inteiros, ou geralmente dos naturais nos naturais, ela dá a quantidade de números primos menores que n. Tipo assim, o K, deixa eu digitar que fica melhor. O que seria o K de 5, por exemplo? Não tem fórmula para isso, mas tem como calcular de maneira assim trabalhosa. Por exemplo, o K de 5. O K de 5 são os números primos menores que 5. Aí você tem que pensar neles. Quais são? O 2 é primo, o 3 é primo. Então, tem dois números primos menores do que 5. O K de 6, menores do que 6, tem 2, 3 e 5. Então, o K de 6 é 3. Tem 3 números primos menores do que 6. Qual seria o K de 7? Os primos menores do que 7. 2, 3 e 5 também. 3 novamente. E assim você vai, sucessivamente. O K de 8 já dá 4, porque vai ter 2, 3, 5 e 7, que são menores do que 8. O K de 20, não sei de cabeça, mas a gente pode tentar aqui. Quais são os números primos menores do que 20? 2, 3, 5, 7, 11, 13, já é o sexto, tá? Todos vão aqui, não, 16 não, 17, 18 não, 19. 8 primos menores do que 20. Cada entrada ou pré-imagem vai ter um valor associado como saída ou imagem dele. Então, isso é uma função. Não tem fórmula, não tem tabela porque é infinita, não dá para criar uma tabela. Mas a ideia de função está aí, então ela é uma função. Domínio é os inteiros ou inteiros positivos. Inteiros positivos é a partir de 1. E o contradomínio, você pode considerar que são os inteiros ou inteiros positivos também. Ou os naturais, como eu disse antes. Você pode considerar que é uma função dos naturais nos naturais. Eu coloquei aqui de Z em Z, dos inteiros nos inteiros, mas inteiros inclui negativo. Fica muito esquisito você colocar o K de menos 1. Quantos primos tem menores do que menos 1? 0, né? Mas todos os negativos vai ter essa quantidade de primos 0. Não tem nenhum número primo menor do que menos 1. Não faz sentido. Então, eu deveria trocar esse Z por naturais. Ou inteiros positivos. E dependendo do livro, é representado com Z+. Outra maneira, você pode representar uma função por meio de um código de programação. Essa mesma que eu expliquei antes, dá para fazer um código para calcular ela. Essa aí. Não dá para fazer uma fórmula, mas dá para fazer um programa.
com pouca linha de código aí, com umas 10 linhas de código, estourando, fazer esse programa aí, que calcula isso. Ou uma funçãozinha como essa calcula o MDC, o famoso máximo divisor comum. Ela tem até uma característica diferente, não é por ser código, independe de ser código, porque qualquer função pode ter isso. A característica diferente que eu queria destacar é que ela recebe pares. Então, o domínio dela é Z cartesiano Z, ou seja, o domínio dela são pares, tipo assim, o 2 e o 4, é o par 2, 4. Essa é uma entrada ou uma pré-imagem para a função. Ela associa o par 2, 4 a um certo valor aqui, no seu contradomínio, que é Z mesmo. 2, 4, o MDC é 2, né? Máximo divisor comum. Ela também associa, vamos pegar outro exemplo aqui, 3, 9. O máximo divisor comum entre 3 e 9. Me desculpem aí, a escrita horrível, porque estou escrevendo com o mouse. Ainda vou comprar um tabletzinho de desenho para ficar melhor isso aqui. O 3, 9, o MDC de 3 e 9 é 3. Então, ela é uma função que associa pares em um valor aqui. Não tem problema, o par é entendido como sendo uma coisa, um elemento aqui do domínio. Tá? O MDC é uma função de Z cartesiano Z, esse é o domínio, e o contradomínio Z. E o MDC é difícil também de fazer uma fórmula, não tem, mas você pode fazer um código de programação. Esse código aí, um programa em Python calcula essa função. Eu posso definir a função assim, por meio de um programa. Ou por meio de um algoritmo em pseudocódigo. Vocês não estão vendo ainda programação, não, né? Estão vendo pensamento computacional, algo assim, não é isso? Isso. Exato. Mas aí você já vê algum tipo de pseudocódigo. Já? Na aula dessa semana da professora, a gente assistiu o vídeo. Fala sobre o perfil do código. Ah, tá bom. Então vocês ainda vão ver. Mas um pseudocódigo poderia definir uma função. Ou um código real de uma linguagem de programação real. Como esse aí. Tem um exemplo mais simples até. Você pode definir uma função assim, ó. Ela recebe uma entrada X, você pode considerar que é inteira. Em linguagem de programação, você pode até dizer que esse X é inteiro, com uma sintaxezinha a mais, que eu não coloquei aqui. E aí você diz qual é a saída, como se fosse uma fórmula aqui, só que usando a sintaxe da programação, isso aqui é multiplicação, tá? Você está dizendo x vezes x mais 5 vezes x menos 10. Você define uma função bem parecida, é quase a fórmula, mas está definida na maneira de, usando código de programação. Depois você pode chamar a função assim. Isso quer dizer que ele vai executar esse código para calcular uma entrada 10. Passa a entrada 10, a pré-imagem 10, ele calcula e retorna o valor. Pronto. Temos 6 maneiras de representar, mas não tem limite, certo? Um gráfico de barras pode ser entendido matematicamente como uma função também. Tem uma 7ª maneira, que é uma definição recursiva, que é meio que um conjunto de fórmulas, geralmente, mas tem uma característica especial, que é a recursão, que eu vou apresentar mais na frente, vai ser a parte final da aula. Então, eu vou deixar essa lacuna, digamos assim, nesse momento da aula, para você saber que ela vai ser preenchida quando a gente vir o assunto de definição recursiva. Certo? Aí, para encerrar essa parte de representações, função não precisa ter fórmula, nem ter gráfico, só que muitas funções na matemática com fórmulas e gráficos são estudadas, é verdade, é muito comum, é a maneira mais comum. Mas você pode definir função de outras maneiras também, certo? Aquela função mesmo dos números primos menores do que n é importantíssima na matemática. Não tem fórmula para ela.
Importante é ter essa propriedade, para cada entrada, uma única saída. Para cada pré-imagem, uma única imagem. E associar para cada elemento do domínio, uma única imagem. Bem, vou falar agora de tipos especiais de funções, algumas classificações especiais. Vocês já devem ter visto no ensino médio, só que agora eu quero explicar até mesmo com uma fundamentação lógica dos conectivos lógicos que a gente viu. Vamos falar de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Já viram isso, né, gente, no ensino médio? Já. Já, mas eu não recordo 100% não, mas com certeza eu já vi. Vamos recordar agora. É bom vocês já terem visto, porque aí, né, agora vai ser mais relembrar, vai reforçar o que já viram antes. Melhor do que aprender do zero. Veja, uma função injetora, eu vou dar a definição, mas eu quis começar com um exemplo usando o diagrama de setas. A característica de uma função injetora, também chamada de injetiva, é que ela não repete elemento aqui do contradomínio. A definição básica é que dois elementos que sejam diferentes no domínio levam em elementos diferentes aqui no contradomínio. Certo? Diferentes levam em diferentes. Então, 1 e 2 não pode ter repetição, nem o 1 com 3 não pode ter repetição também da imagem dele, da saída dele. Nem o 2 com 3 não pode ter repetição. Simplesmente não pode ter um elemento aqui que recebe duas setas. Não pode. Essa é a característica de injetiva. E sobrar elemento, não interessa. Tanto faz. Para ela ser injetiva, ela precisa mesmo não ter jamais duas ligações para um elemento. Não pode. A definição de função injetora ou injetiva, eu estou mais acostumado com o nome injetiva, certo? Até é mais parecido com o inglês, que é injective. Então, se eventualmente eu falar injetiva, você sabe que é a mesma coisa que injetora. Eu estou tentando chamar de injetora porque é como o material da EAD chama. Então, a função de A em B, veja, domínio A contra domínio B, conjunto de entradas, né, conjunto de possíveis saídas, que ele pode usar ou não. Ela é chamada de injetora se somente se, para todo par AB do domínio, a ideia aqui é de para todo par que você imaginar. O elemento 1, voltando aqui, o elemento 1 e o 2, pode ser um par. O 1 com 3 pode ser outro. O 2 com 1, o 2 com 3, todos os pares possíveis. Cada par de elementos AB, se os dois forem diferentes, então as imagens deles serão diferentes. A ideia é que o elemento A, naquela notação lá, o A se refere a qualquer um dos elementos daqui. E o F de A se refere à imagem. A resposta que a função dá, a saída que a função dá para esse elemento. Eu vou fazer o A aqui e saiu simplesmente horrível. Aqui é para ser F de A. Então, o B, assim, A e B são pares entre todos os possíveis pares daqui, certo? Então, o A e o B são elementos escolhidos aqui aleatoriamente, arbitrariamente. O F de A e o F de B são daqui. O ponto é que se os dois A e B forem diferentes aqui no domínio, as imagens deles ou saídas vão ser diferentes também. Então, para todo par A e B do domínio, se eles forem diferentes, as imagens deles são diferentes também. Se isso for verdade para todo par, a função é injetiva. Tem que ser verdade para todo par. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Janaína? Sou eu, professor, só para consolidar, para ver se eu entendi. Então, dois domínios não podem ter a mesma imagem, certo? Tem que ter imagens diferentes.
Só que não chama de dois domínios. Chama de dois elementos do domínio, então duas entradas. Tá, duas entradas, então, não podem ter a mesma saída. Isso, não pode. Ok, obrigada. Injetora ou injetiva fica fácil de ver nesse diagrama, porque não pode ter duas setinhas chegando. Porque se tiver uma setinha chegando é porque saiu de algum elemento daqui, né? O domínio. E isso não pode acontecer. Dois elementos do domínio com a mesma imagem, não pode. Informalmente, entradas diferentes levam em saídas diferentes. Esse exemplo eu já mostrei antes. Agora, a gente pode ter uma função injetora com fórmulas, dada com fórmulas. E aí existe maneira de provar que a função é injetora. Acho que não dá tempo da gente ver na disciplina, mas eu vejo no presencial, eu ensino como é que você prova que uma função é injetora. Você usa essa afirmação aqui. Certo? E aí, com base nessa afirmação, que é um se então, ela é uma afirmação se então, a gente aplica uma técnica de demonstração apropriada para provar. Não dá tempo de falar muito, porque senão vai esticar demais a aula. Bom, o que é uma função sobrejetora ou sobrejetiva? Eu esqueci de falar de um conceito, ó, que até prometi que ia aparecer e simplesmente não preparei o slide para ele. Deixa eu voltar aqui para esse diagrama. Você tem aqui o conjunto de domínio, ou das possíveis entradas da função, e o contradomínio, que são as possíveis saídas, mas ele não precisa usar todas. Pode sobrar, olha aqui, algumas delas que não são usadas. O C aí, ele não é imagem de ninguém. Então, se olhar só os elementos que foram associados pela função, a gente vai ter aqui um subconjunto do contradomínio. E a gente chama isso de conjunto imagem ou simplesmente imagem da função. O conjunto imagem da função ou imagem da função. A diferença aqui é que é a imagem da função toda, entende? Quando eu falei antes, era imagem associada a uma pré-imagem, saída associada a uma entrada. Quando eu falar agora de imagem de uma função, é da função toda, juntando todas as imagens, todos os elementos que estão associados a alguma entrada. Para a função ser injetora, ele pode deixar alguns elementos do contradomínio fora da imagem. Pode. Mas para ser sobrejetora ou sobrejetiva, não pode. Olha só, a característica da função sobrejetora é que no elemento contradomínio, todos eles vão ser usados como imagem de alguma pré-imagem lá do domínio. Todos vão ser usados. Não pode sobrar no contradomínio. A sobrejetora, ela se preocupa lá com o contradomínio. Basicamente é isso. Para você saber se ela é sobrejetora, você só olha para o contradomínio. Então, FTA em B é sobrejetora se... Veja, aqui é uma frase que pode ser um pouco mais confusa do que a anterior. Para todo B do contradomínio, existe um A do domínio, tal que FTA é igual a B. Em outras palavras, depois eu falo do que está aqui, mas eu quero primeiro traduzir isso aqui de maneira mais simples. Em outras palavras, todo elemento no contradomínio tem alguma pré-imagem que ele é a imagem dele, certo? Todo elemento do contradomínio é usado como saída para alguma entrada do domínio. Existe alguma entrada e quando eu jogo na função, gera o elemento B. O foco todo aqui está no elemento Bzinho do contradomínio. Esse elemento Bzinho não vai ficar, digamos assim, desemparelhado. Ele não vai ficar sozinho. Todo elemento do contradomínio tem algum elemento lá do domínio, das entradas, e a função associa ele ao B, ao Bzinho.
O Bzinho é o foco aqui. Nenhum Bzinho vai ficar sozinho. Todo ele tem algum. Agora pode ter dois? Pode. Sobrejetiva não se preocupa com o que acontece lá do domínio em relação aqui, não. Só se preocupa que todos aqui têm alguma associação, ninguém fica sozinho. Sobrejetiva olha mais para o contradomínio. Tem dois associados, duas pré-imagens associadas a essa mesma imagem. A classificação subjetiva não interfere nela ser subjetiva, quer dizer. Eu não olho para isso para classificar se ela é subjetiva ou não. Então, são classificações que são independentes, certo? Ela pode ser injetiva ou injetora e não ser sobrejetora. Pode ser injetora e sobrejetora, as duas coisas. Pode ser sobrejetora e não ser injetora. Pode não ser nada, nem injetora nem sobrejetora. Todas as possibilidades existem para funções, para as funções. São classificações independentes. Olha aqui um exemplo de função sobrejetora, se você definir com muito cuidado. Eu não posso olhar só para a fórmula. Não é a fórmula que vai me dizer necessariamente se ela é sobrejetora. Eu vou ter que olhar qual é o domínio e contradomínio dela. Essa formulazinha, ela só vai associar valores de x. Vamos fazer como uma tabela aqui. Vou digitar. Ela vai associar valores de x só a valores não negativos. Não vai ter nenhum que seja negativo. Vou dizer aqui qual é o valor de x e qual é o valor da imagem de x. Bem, se eu passar o valor menos 1, o valor de h de x é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Se eu passar menos 2, vai dar menos 2 ao quadrado, que dá 4. Se eu passar 1, vai dar 1 ao quadrado, que dá 1. Se eu passar 4, vai dar 4 ao quadrado, que dá 16. O ponto é, o valor aqui nunca vai ser negativo. Então, qual é o... Então, qual é o contradomínio que eu estou usando é que vai definir se eu consigo usar o contradomínio todo ou não. Eu defini o contradomínio como sendo o conjunto de números reais, né? Começando em zero, incluindo ele, e indo até infinito positivo. Então, nesse contradomínio, que só inclui os não negativos, quer dizer, do zero em diante, nesse contradomínio aqui, essa função ela é sobrejetora sim. Se o meu contradomínio fosse real, ela não seria, porque tem número real que nunca vai aparecer no lado de cá. Por exemplo, o número menos 1. Nunca vou levar algum número aqui ao quadrado que dê menos 1. O número real não dá isso. Então, depende aqui de qual é o contradomínio, certo? Se o contradomínio for real, não é sobrejetura. Vai sobrar elemento, vai ter menos 1. Não é associado a nada. Agora, se eu disser assim, não, aqui não é qualquer real, não. É só os reais a partir de zero até infinito. Como estava antes. Deixa eu tentar recuperar aqui. De zero até infinito, todos eles vão aparecer aqui no lado direito. Todos. Porque essa é uma tabela absolutamente impossível de fazer, ela é infinita. Mas todos. Diga aí um número real. O número real 3. Qual é o valor de x que está associado com 3? É o valor raiz de 3. Eu não vou achar aqui agora como fazer o símbolozinho de raiz quadrada. O valor raiz de 3, quando elevar ao quadrado, dá 3. Raiz de 3 é um número real. Diga qualquer valor. 10. Tem alguém que é associado ao 10? Tem. Raiz de 10. Então, todos os reais de 0 a infinito, todos eles vão ser usados como imagem dessa função, sim. Tá? É uma função, ela é melhor representada com gráfico, né? No plano cartesiano. Em tabela é muito limitado.
Mas é um exemplo de função sobrejetora ou sobrejetiva. Na minha disciplina presencial, geralmente eu ensino como provar, e aí a gente iria provar para poder concluir isso. Agora, a função bijetora também pode ser chamada de função bijetiva, ou você pode jogar o nome função fora e chamar de bijeção. Assim, isso aqui é uma bijeção, não precisa dizer que é função. Ou então você diz, isso é uma função bijetora. Tá? Eu vou tentar usar o nome função bijetora, para vocês estão acostumados. E é das três classificações, a mais fácil, porque você basicamente só precisa aprender as duas primeiras. E bijetora, esse nome bi aqui já dá a ideia de 2, né? É um prefixo que representa 2. Ela é bijetora porque ela tem as duas propriedades. Ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Pronto. Ela é bijetora se somente se ela for isso e isso. A ideia aqui é de um i lógico, o operador de conjunção. O se somente se é a ideia de um bicondicional, ou biimplicação. Então, se ela for bijetora, ela é as duas coisas. Se ela for as duas coisas, ela é bijetora. Bijetora é só um nome para simplificar. Eu não tenho que dizer, ela é injetiva e sobrejetiva. Então, quando ela é bijetora, ela tem as duas propriedades que eu vi antes. Quais são? Informalmente, entradas diferentes levam em saídas diferentes. Isso para ser injetiva. E todo contradomínio é usado como saída ou como imagem. Isso é para ela ser sobrejetiva. Pronto, se ela tiver essas duas propriedades, ela é bijetiva. Olha como fica o diagrama de setas de uma função bijetora. Você vai ver que elementos diferentes levam em imagens diferentes. Você vai ver que todo contradomínio é usado sem sobra. Então, o que você vai ver, via de regra, é essa ideia aqui, certo? De cada elemento tem um correspondente lá e só um, e vice-versa. Cada elemento do contradomínio tem um elemento no domínio associado, uma pré-imagem associada a ele, e só uma pré-imagem ou entrada associada a ele. Então, ela acaba sendo bijeção nas duas direções. Se eu trocasse aqui o y por x e invertesse a seta, também seria uma bijeção, também seria uma função bijetora. Outra característica é que você vai ver que a cardinalidade do conjunto x necessariamente vai ter que ser igual à cardinalidade do conjunto y. A cardinalidade do domínio vai ter que ser igual à cardinalidade do contradomínio. Assumir isso como verdade até para conjuntos infinitos gera coisas muito interessantes, certo? E a gente não precisa ver aqui, mas só para vocês saberem. Por meio de função bijetiva, a gente consegue provar que a quantidade de elementos, a cardinalidade do conjunto Z é igual à cardinalidade do conjunto dos naturais, por exemplo. Se eu consigo fazer uma bijeção entre os dois, então, eles vão ter a mesma cardinalidade. Agora, os reais, não dá para fazer bijeção com naturais nem com os inteiros, então ele tem uma cardinalidade maior que os outros dois. Essa cardinalidade de conjuntos infinitos é até meio polêmica para alguns ainda, então não vamos entrar nisso. Tá aí um exemplo de função bijetora. Para elementos diferentes, ela vai levar em valores diferentes, ela simplesmente faz 2 vezes x. E todo elemento dos reais, o contradomínio dela é nos reais. Tem alguma pré-imagem aqui.
assim, você vai querer saber se um certo elemento dos reais é alcançado, é parte da imagem dessa função, o conjunto de imagem da função. Escolhe um elemento aí, digamos, o valor 11. Será que esse valor, que é um valor real, ou até pode ser alguma coisa quebrada, assim, 11,4, pode ser irracional também. 11,4. Será que tem alguma pré-imagem do domínio lá que essa função associa ao 11,4? Tem. 11,4 dividido por 2, que vai dar ali 5,5, 5,7. 5 ponto é vírgula, tá? É porque na computação a gente usa ponto para representar a separação de casas decimais. Que é a notação inglesa. Então, a função associa, sim, o 11,4, alguma coisa ao 11,4. Ela associa o 5,7. Qualquer número real que você escolher aqui como possível imagem, a gente encontra, sim, a pré-imagem dele, dessa função. Por isso que ela é sobrejetiva. Se ela é injetiva, elementos diferentes levam imagens diferentes, e ela é sobrejetiva. Todos os reais são alcançados uma imagem dessa função. Então, já que ela é injetiva e sobrejetiva, ela é as duas coisas, vamos dizer um nome que simplifica isso. Ela é bijetiva ou bijetora. Ela é bijetora. Então, a minha dica é aprender função injetora e função sobrejetora. Quando você souber diferenciar isso, a função que for as duas coisas ao mesmo tempo, for isso e isso, né, for a conjunção, aí ela recebe o nome de função bijetora. Entendido? Sim, professor. Na minha disciplina presencial, eu ensino isso para depois ensinar como provar, com base na definição lógica desses conceitos e tudo mais. Eu não vou ver como provar nesse momento da disciplina, não. Talvez mais adiante, quando tiver o capítulo sobre demonstrações, provas, matemáticas. Então, vocês vão ter mais que entender o conceito por algo. Se quiserem, podem fazer alguma pergunta antes de eu avançar para o próximo assunto. Vem, prova, professor. Prova? Prova demonstração matemática? Teremos um Não, capítulo. o conceito de funções vem prova na segunda VA? Sim. Cai na prova, segunda VA. Mas aí não vai ser função primeiro grau, função não vai ser o conceito mais geral, do jeito que eu estou ensinando nessa aula. Conceito mais geral, mais amplo. Essa disciplina acaba sendo uma disciplina dos fundamentos da matemática. Fundamentos da matemática são os mesmos fundamentos da computação, certo? A teoria da computação, vocês vão ter uma disciplina sobre isso, também está ali nos fundamentos da matemática. Mas fica complicado eu explicar muito sobre isso agora. Se eu for professor de vocês em teoria da computação, a gente pode voltar a discutir isso. Vou falar agora sobre sequências. No fundo, eu já falei nessa disciplina. Eu tive que antecipar sequências quando a gente viu somatórios. E agora que o material apresentou sequências. Aí ficou uma ordem um pouquinho desencontrada no material. Então, eu já apresentei sequências, o material apresenta sequências no capítulo de funções. E aí ele apresenta com uma notação diferente da minha, mas é uma notação muito usada, aqui está no material, certo? Eu só não gosto dela e acredito que ela deve perder espaço aí. Mas sequência a gente já viu antes, com a notação minha, digamos assim. Inclusive, eu associei sequência a tupla e lista, a essência de todas elas é a mesma.
É um tipo de coleção, feito conjunto. Conjunto é uma coleção também. Mas essas três, a ordem dela dos elementos importa e as repetições são permitidas. Sim, pode ter. Não é obrigado a ter, mas pode ter. E eu dei até esses exemplos. Esse slide aqui, exatamente, eu copiei e colei. Eu dei esse exemplo, uma sequência AN, 2, 4, 6, 8, 10, 12, é a sequência dos números pares positivos, e uma sequência CN, 1958, etc., até 2002, são os anos dos títulos do Brasil na Copa do Mundo. Essa é uma sequência finita e essa é infinita. Sequência dupla ou lista, se você quiser chamar essas coisas aí, qualquer desses nomes, para mim tá ok. A essência é a mesma. Só que no material, o nome sequência, quando ele apresenta agora nesse capítulo 1 do volume 3, ele usa esse nome para se referir a coisas que são infinitas e que os elementos são números reais. Eu acho que ele está usando essa definição mais restrita para preparar aí para cálculo, coisas assim. Então, sequência no material é uma coleção, a ordem importa, as repetições são permitidas, mas ele usa esse nome particular para sequências que também são infinitas e de números reais, certo? Eu vou usar a sequência como, no sentido mais geral, coleção onde a ordem importa e as repetições são permitidas. O material acaba usando de maneira mais limitada. Eu vou remover essa limitação do material, tá? Aí o material usa uma notação um pouco diferente, porque ele vai usar chaves e alguma letra com um N subscrito aqui. Isso é para dizer assim, é a sequência dos termos AN. E ele vai listar, isso é uma coleção, tá? É uma sequência. Ele vai listar esses elementos assim, sem delimitar. O que eu acho confuso é que ele coloca chave. Chave é coisa de conjunto, né? Conjunto, a ordem não importa, a repetição não é permitida. Aí você vai criar uma sequência e usa chaves também. Então, eu não gosto dessa notação, apesar de ser uma notação muito utilizada. E também acho ruim que você lista assim, os elementos soltos e não dá a ideia de que aquilo é uma coisa integrada. Ela é uma sequência, inclui isso. Então, eu ainda vou preferir, não vou usar muito essa notação do livro, vou preferir usar assim, tá? Do jeito que eu venho usando nas minhas aulas. Então, a sequência AN entre parênteses, que é usado para definir tupla, é usado para definir listas. E os elementos ou termos também entre parênteses, aí fica delimitadozinho, ó, são esses. Ela pode ser finita ou infinita, eu vou usar essa mesma notação para todas elas. Pode ser com número ou não, vou chamar de sequência e vou usar essa notação aí. Certo? Vou preferir usar essa. Mas você vai saber, você vai ter que saber olhar a minha notação do material, essa mínima diferença aí, e associar as duas coisas. Mas vamos falar de sequência do jeito que o material quer. Sequência infinita de números reais. Ou qualquer outra sequência também. Eu posso tratar como função. Posso. Sequência é uma coleção. Função é coleção. Não, mas dá para fazer uma conexão entre as duas coisas. A ordem importa, a repetição é permitida. Como é esse tratamento de sequência ser tratada como função? É assim. Você pode enxergar a sequência, uma coisa como essa aqui, como sendo uma função que o domínio é um subconjunto dos naturais, começando em 0, ou mais comum, começando em 1. E ela inclui todos os demais números naturais daí em diante. Ou começando em 0, começando em 1, daí até o... E o contradomínio
Bem, se for uma sequência de reais, o contradomínio é o conjunto dos números reais, mas qualquer outra sequência, o contradomínio pode ser qualquer outro, pode ser outro contradomínio qualquer, outro conjunto qualquer. E tá bem, mas eu estou querendo ver sequência e função, que é que uma coisa tem a ver com a outra. E quando a gente se referir a um termo AN, pense que isso é uma função A e recebe uma entrada ou pré-imagem N. Pense que essa notação mais usada nas sequências equivale a isso de função. E pronto, as coisas se conectam. Veja só, uma sequência Fn, onde eu dou uma formulazinha aqui para um termo qualquer da sequência. O termo n da sequência, ele é calculado assim, 1 sobre n. Bem, sequência é uma coleção, aí eu posso tratar isso como uma coleção dos elementos, ou dos termos F1, F2, F3, F4, até infinito. Aí o F1 ou F2, cada um deles eu vou calcular usando essa fórmula. Vou calcular o F1 é 1 sobre N. O N aqui está valendo 1, né? Então vai ser 1 sobre 1. Tá aqui o F1. O F de 2 é tratar o N como sendo 2. Então vai ser 1 sobre 2. Tá aqui o F de 2. O F de 3, semelhantemente, é 1 sobre 3. O F de 4 é 1 sobre 4. É só aplicar essa formulazinha simples e eu tenho o elemento. Então, resumindo, eu posso dar uma sequência e uma fórmula e eu consigo extrair os termos sucessivos dessa sequência. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim sucessivamente. Essa mesma sequência eu posso tratar como função. E é por isso que sequência é um tipo especial de função, se você quiser tratar assim. É uma função que o domínio são os inteiros positivos. Inteiros positivos são os inteiros começando em 1. Não pode ser começando em 0. Se for começando em 0, são os naturais, né? E o 0 não é positivo e nem é negativo. Então, inteiros positivos são os inteiros começando em 1. E a imagem são os reais, tudo bem, cabe bem aqui para essa definição. E eu dou aqui uma equação, aquela forma de definir funções por meio de equação. E aí eu vou usar toda a notação de função. O f de 1, ou seja, qual é a imagem quando eu passo o 1 como entrada. Só aplicar a formulazinha, dá 1 sobre 1. O f de 2, eu aplico a formulazinha, dá 1 sobre 2. O f de 3, aplico a fórmula, dá 1 sobre 3. Pronto, estou tratando como função. Mas veja como é exatamente a mesma coisa que me referir ao termo f subscrito 1. Esse f de 2 é a mesma coisa que eu me referi ao termo f subscrito 2, só que muda a notação aqui. E muda também a ideia de eu querer ou não tratar com essa sequência como um todo. Se eu quero tratar com esses valores como um todo, eu trato como sequência. Se eu quiser usar aqui, assim, de maneira meio arbitrária, passar uma entrada e ver uma saída de maneiras arbitrárias, aí eu trato como função. Mas é a mesma coisa. O f com o 1 subscrito assim. Deixa eu apagar tudo para destacar melhor. F de 1 tratado como função corresponde a esse termo F1 da sequência. O termo F2 da sequência corresponde ao F de 2. E assim sucessivamente. Então, sequência é um tipo especial de função que você quiser tratar assim. Sequência, lista, tupla. A diferença é que no material, né, a sequência sempre vai ser infinita. Lista e tupla geralmente são finitas. Pronto. Isso encerra a parte de sequências. A gente entra na parte final da aula. Definições recursivas. Essa parte preenche aquela lacuna de mais uma maneira de como definir funções, né? Eu mostrei como definir com diagrama de setas, com tabela,
equação, gráfico, não vou lembrar todos agora, algoritmo, né? Código. Vamos ver como definir com definições recursivas. O capítulo é o capítulo 2 do material, ele trata sobre recursão. E o que é recursão? No material está definido mais ou menos assim. E aqui está com as minhas palavras. Recursão é quando uma coisa é definida, pelo menos em parte, em termos dela própria. Eu vou definir é explicar o que é eu criar ou explicar uma ideia matemática, certo? Definir informalmente é mais ou menos isso. É quando eu crio ou explico o que é um conceito matemático. Se eu der uma explicação que eu uso o próprio conceito, aí eu estou usando uma recursão. Se você pesquisar no Google, eu testei isso hoje, essa imagem é de hoje. Testei só em inglês, eu não lembro. Eu não sei se em português também funciona. Nem lembrei de testar. Se você testar a palavra recursão em inglês, pesquisar no Google, recursion, escreve recursion. Ele responde assim, isso é uma brincadeira, é uma piada nerd do Google. Ele responde, você quis dizer recursion, depois ele dá os resultados de pesquisa. Poxa, ele usa você quis dizer quando está errado, né? Mas o que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma coisa recursiva. Tipo assim, recursion, será que você queria saber recursion? Ah, eu dou a palavra e ele diz para eu procurar a mesma palavra. Essa é uma ideia recursiva. Na linguística, existe recursão na estrutura do nosso idioma. A gente fala, por exemplo, assim, o pai do pai, ou o pai do pai do pai. A ideia de pai de e de muitas outras coisas no nosso idioma, ela você pode tratar recursivamente isso. Por sinal, é uma característica dos humanos que a linguagem dos animais não consegue expressar. Você sabe que tem gente que fala em linguagem de sinais com gorila, sabe que golfinhos tem também, o pessoal que consegue se comunicar de alguma forma aí, papagaio, alguns bem inteligentes, não é só aquela brincadeirinha, mas alguns realmente demonstram inteligência, conseguem se comunicar, mas eles não têm recursão na linguagem deles. Isso eu achei em alguma matéria há alguns anos atrás. A recursão está no nosso idioma. Na programação, vocês vão ver recursão. É um procedimento que chama ele próprio. Na matemática, a gente vai nessa disciplina ver duas coisas. E, em essência, a matemática usa recursão nessas duas mesmo. A gente fala em recursão na matemática, está se referindo a uma dessas duas. Na matemática, aparece recursão nas definições indutivas ou recursivas, que é o que eu vou ver agora. Você pode definir conjuntos, funções, sequências de maneira indutiva, fórmulas, por exemplo, as fórmulas da lógica proposicional. Eu posso dar uma definição indutiva disso. Na matemática, também, prova por indução tem uma característica de recursão, mas a gente vai ver, acho que é o último assunto que a gente vai ver na disciplina. É o último. Hoje, vamos ver definições indutivas ou recursivas. O que são essas definições recursivas ou indutivas? Como eu falei, definição explica ou cria algum conceito, alguma estrutura da matemática. Eu posso querer explicar um certo conjunto, uma certa função, e uma maneira de explicar, representar, definir, é com definição recursiva. Aí vai ser assim, ó. Para ser uma definição recursiva, você tem que ter essas duas coisas. Um ou mais casos bases, no plural. Pode ter um só, é um caso base. São casos mais simples que não envolvem recursão. A gente só vai ver exemplos com um. Quer dizer, o material só traz exemplos com um. Não. Tem Fibonacci, que tem dois casos base.
Um ou dois a gente vai ver. E tem um caso indutivo, que indica como é que eu formo outros casos. Por exemplo, numa função, como é que eu calculo outros valores a partir dos valores conhecidos. O caso indutivo é mais ou menos assim. Para eu calcular o valor de uma função, eu vou ter que usar a mesma função aplicada em outro valor. Tem que usar a função e calcular para um outro valor menor, geralmente. Então, a recursão acontece aqui. Eu estou definindo a função f, digamos. Tá bom, como é que calcula o f de n? Para calcular o f de n, você vai ter que calcular o f de n menos 1. Cara, você está definindo a função e usando a própria função para definir ela. Vai parecer circular, mas para não ficar circular é que existem os casos básicos. Pode definir um conjunto de maneira recursiva. O material não traz esse exemplo aqui, vai ser o único que eu vou dar, tá? Mas ajuda a entender de maneira mais ampla. Como é que eu defino um certo conjunto T de maneira recursiva? Eu vou dizer os elementos que pertencem a ele, eu não vou listar entre chaves, eu vou dizer os elementos. Aí eu digo um caso base aqui, olha, o 3 é elemento do conjunto T. Tá bom, 3 é elemento. Eu já posso, se eu quiser listar, eu já posso listar o 3 aqui. E agora eu vou definir uma regra que tem essa característica recursiva. Eu vou dizer que se um certo x é elemento de T, então o x mais 3 é elemento de T. Essa é uma regra que me explica como é que eu uso um elemento de T para descobrir outro. Então, se o 3 é elemento, o 3 mais 3 também vai ser elemento, que é o 6. Essa regra que me diz isso. Se o 6 é elemento, o 6 mais 3 também vai ser elemento. Essa mesma regra me ajuda a descobrir o 9. Se o 9 é um elemento, então o 9 mais 3, que dá 12, também é elemento. Essa mesma regra eu usei novamente. Então, a regra recursiva aqui é o caso indutivo. Ela vai me ajudar a usar o conjunto para descobrir outras coisas do conjunto. É aí que está a recursão. Mas eu quero que vocês aprendam isso. O exemplo de conjunto não era o principal. Os exemplos de funções e sequências são importantes. A gente está na última parte da aula, certo? E eu termino já já. Ele já está passando das 10, mas eu termino já já. Eu posso definir uma função de maneira recursiva ou indutiva quando o domínio dela for ou dos naturais, que são os inteiros começando em 0, ou do Z+, que pode ser com mais aqui em cima ou embaixo. Isso são os inteiros começando em 1, tá? Domínio tem que ser esse. Conta domínio já é mais aberto. Pode ser reais, pode ser inteiro. Então, o importante é olhar aqui para o domínio, por enquanto. Então, domínio Z+, são os inteiros que começam em 1. Então, vou precisar definir qual é o f de 1, o f de 2, o f de 3, o f de 4. Para trás do 1 eu não preciso, não. É parte do 1. Então, a gente faz uma definição indutiva nesse caso, dizendo como caso base os primeiros. Geralmente é isso. Qual é o f de 1? Ou talvez qual é o f de 1 e o f de 2? Geralmente a gente dá os primeiros casos. Ele é um caso base. Caso base não tem recursão nele. E é comum a gente dar de maneira direta. F de 1 é menos 2, F de 2 é não sei quanto. Não preciso calcular nada complicado, não tem nada esquisito aqui. Esse é o caso básico. E agora o caso indutivo ou recursivo. Aqui vai ter uma coisa meio esquisita. Eu vou dizer que para qualquer x maior que 1, isso pode ficar implícito, tá? Mas no material ele sempre explica lá. Eu vou usar essa formulazinha para calcular. Eu vou dizer que o f de qualquer outro valor de x, qualquer outro, eu não vou usar isso para calcular o f de 1, não. É qualquer outro, f de 2, f de 3. Eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Menos 2 vezes o f do x menos 1. Ué, eu estou definindo a função f e jogo aí a função f. É isso que é a recursão. Eu uso f para definir a função f.
Mas não fica cíclico infinitamente, porque tem o caso base lá para fazer a gente parar, digamos assim. Deixa eu explicar aqui como isso vai se desdobrar. Vou até apagar tudo que está aqui. Se eu quiser calcular o f de 1, eu não uso a fórmula de baixo. O f de 1 é caso base direto. Qual é o f de 1? A definição já diz, é menos 2. Ponto final. Não precisa calcular nada. Agora, qual é o f de 2? 2 é um valor de x maior que 1. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, que diz que é menos 2 vezes o f... menos o f de x menos 1. Só que não é aqui não, errei. O f de 2 é menos 2 vezes o f de x menos 1. Só que o x nesse contexto aqui é o próprio 2, tá? O 2 está no lugar do x. Então, eu vou calcular o f de 2 menos 1. Tem alguém querendo falar aí? Tudo ok, professor. Pronto. Pensei que alguém ia falar, ia perguntar. Então, eu vou desenvolver isso, certo? Esse 2 menos 1 que está no parêntese é a entrada da função, né? Da função f. Eu vou ter que simplificar. Então, eu vou repetir aqui. Menos 2 vezes o f. E aqui o que está dentro de 2 menos 1 dá 1, né? Menos 2 vezes o f de 1. Aí, olha só. Menos 2 vezes o f de 1. F de 1, ou seja, a saída da função, quando eu passo a entrada 1. Ou a imagem do valor 1. F de 1 eu já sei quanto vale. Vale menos 2. Está vendo aqui em cima? É um caso básico, por sinal. Eu posso olhar para a definição e ver lá no caso básico. Já sei que é menos 2, então eu vou trocar f de 1 pelo valor, que eu já sei qual é, que é menos 2. Então isso vai dar menos 2 vezes menos 2, que dá 4. O f de 2, portanto, é 4. Essa função associa 2 no domínio ao 4, no contradomínio. Entrada 2, saída 4. Se eu for calcular o f de 3, vou seguir a mesma regrinha recursiva. Menos 2 vezes o f do x menos 1, ou seja, menos 2 vezes o f do 3 menos 1. O 3 está no lugar do x, eu substituo na fórmula. E vai dar menos 2 vezes o f. 3 menos 1 dá 2, correto? Tem menos 2 vezes o f de 2. Só que o f de 2 eu já calculei antes. Na linha acima. Dá 4, né? Então, eu vou fazer menos 2 vezes 4. Que dá menos 8. O f de 3 é menos 8. A função está associando 3 com o menos 8. Entrada 3, saída menos 8. O livro tem uma maneira bem particular de mostrar esse cálculo, e eu acho interessante a maneira que ele calcula. Né? Eu vou fazer uma cópia desse slide e vou tentar fazer do jeito que o livro faz. Ele faz assim, digamos que você queira direto o f de 3. Aí você vai ter uma dificuldade de obter ele direto e vai ter que dividir isso em subcálculos, assim. Você vai fazendo à medida que precisa. O f de 3 eu calculo com a fórmula de baixo, é o mesmo que eu disse antes, não tem nada diferente do que apareceu antes. É só a ordem, a maneira de organizar o cálculo, que vai ser um pouco diferente, certo? Essa é a maneira do livro e eu acho ela boa, eu quero repetir isso. F de 3, usando a fórmula de baixo, é menos 2 vezes o f de 3 menos 1, ou seja, isso dá menos 2 vezes f de 3 menos 1 dá 2, né? Menos f de 2. Aí agora a gente fica com dificuldade. E agora, f de 2, poxa, o material faz mais ou menos assim. Aqui embaixo do f de 2, ele vai calcular, vai começar um novo cálculo. Quanto é o f de 2? F de 2 é igual a... Aí ele vai começar o cálculo do f de 2. Eu aplico aquela mesma fórmula, é o caso recursivo. Menos 2 vezes f de 2 menos 1. Ou seja, é menos 2 vezes... 2 menos 1 dá 1, né? Menos f de 1.
Eita, quanto é o f de 1? Aí ele vai, eu não sei se ele faz isso com caso base também, mas acho que faz. Aí ele vai calcular o f de 1. F de 1 é um caso base, f de 1 vale menos 2. Aí ele pega e retoma agora o cálculo do f de 2. O f de 2 tinha calculado aqui, tinha parado aqui, né? Menos 2 vezes f de 1. Então eu vou continuar aquele cálculo lá de cima. Menos 2 vezes f de 1 eu já sei que é menos 2. Substituo isso aqui. Não sei se ele colocar a linha toda. Deixa eu colocar a linha toda. Ele vai continuar onde parou. Ele sabe calcular até aqui. E agora eu sei que o f de 1 vale menos 2, então eu substituo f de 1 por menos 2, vai dar 4. Beleza, já sei agora o valor de f de 2, é 4. Então vamos continuar o cálculo do f de 3. Vou copiar e colar aqui embaixo para continuar o cálculo do f de 3. F de 3 eu tinha parado aqui, que é menos 2 vezes f de 2. Eu não sabia o valor de f de 2, agora eu sei. O valor de f de 2 é 4. Então substituo. E menos 2 vezes 4 dá 8. É assim que ele organiza, certo? Acho interessante. Você vai calculando qualquer valor que você quiser, mas no meio do caminho, se você precisar, você inicia um novo cálculo aqui. Se precisar, para de novo, inicia um novo, depois continua o que você estava fazendo e não parou. Mas acho que ele fica mais longo, mais verborrágico. Prefiro você ir calculando o f de 1, o f de 2, o f de 3, até chegar no n que você deseja, até chegar no f de 10, se for o caso. Vai calculando do menor para o maior, fica mais simples. Mas essa maneira do material é interessante, sim. Inclusive porque lembra a maneira de um programa funcionar, de como o programa executa na memória. Programa de computador. Bem, deixa eu falar agora de definição indutiva ou recursiva de sequências. É a mesma ideia, porque sequência é um tipo especial de função. Isso aqui é como se fosse a função quando recebe 1. Aí eu dou o caso base. E a função quando recebe n. Aí eu dou aqui um caso recursivo ou indutivo. Por que é recursivo? Porque para calcular o termo da sequência A, eu uso outro termo da sequência A. Para calcular o AN, eu uso AN menos 1, que é o termo anterior, na verdade. Subentende que isso só vale para N maior que 1. Tá? Se N for igual a 1, já está aqui o caso básico. Não precisa aplicar essa fórmula de baixo, não. Não pode aplicar a fórmula de baixo. Vai calcular o A de 2. Eu aplico essa fórmulazinha. O 2 está substituindo o N, né? Então, você vai colocar também 2 aqui. Aí vai ficar o A de 2 é igual a A de 2 menos 1 mais 2. E aqui aparece mais 2. É só a fórmula trocando o N por 2. Agora, esse 2 menos 1 assim, diminuído, subscrito, você calcula essa expressãozinha. 2 menos 1 dá 1. Então, isso aqui vai reduzir para esse 1. Então, vai ser o A1 mais 2. A1 é o primeiro termo da sequência, eu já sei o valor dele, é o valor 2. É um caso básico. Então, substituo A1 por 2 e continuo o cálculo. 2 mais 2 aí dá 4. Essa é uma sequência muito simples, ela só diz assim, cada termo é 2 a mais que o termo anterior. O primeiro termo é o termo 2. Então, o terceiro termo é o termo na posição 3 menos 1 mais 2. Ou seja, é o termo da posição 2, posição anterior, né? Mais o valor 2. Qual é o termo 2 dessa sequência? Eu já calculei ele aqui. Ele vale 4. Então, substituo por 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6. E pronto, calculei o termo 3.
A mesma lógica de função, só que função tem a sua notação de função, sequência tem a notação especializada para sequência, onde a gente coloca a entrada, né, ou pré-imagem subscrita. Basicamente, só essa diferença mesmo. Então, essa sequência vai ser 2, 4, 6, 8. Veja, a lógica é que cada termo é 2 a mais que o anterior. 6 é 2 a mais que o anterior. 8 é 2 a mais que o 6. Vai ser a sequência dos números pares positivos. Tá? Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3. Que a gente calculou antes. Enfim, ela tem A4, A5, A6 que eu não calculei, mas intuitivamente é sempre essa lógica. Soma mais 2, soma mais 2. E essa definição recursiva está dizendo isso. Pega o termo anterior e soma 2. Deixa eu falar agora de um conceito ligado à recursão, que é chamado forma fechada. A forma fechada é uma definição que não é recursiva para uma certa função ou sequência. E geralmente é assim, você tem uma definição recursiva e você diz que para essa definição recursiva existe uma outra não recursiva. Aí a gente chama essa outra de forma fechada ou definição fechada. Você tem uma definição recursiva, você consegue achar outra equivalente a ela sem recursão. Você vai usar operadores aritméticos comuns sem recursão. Então, por exemplo, essa definição aqui, definir uma função, você calcula daquele jeito que eu expliquei antes e sai. Esse é o mesmo exemplo que eu dei antes, aliás. Só que essa função ela é equivalente a essa outra definição na forma fechada. No fundo é assim, gente. A função é a mesma. Ela associa a mesma entrada com a mesma saída. Só que aqui eu calculo daquele jeito, aquele passo a passo que eu mostrei antes, e aqui é uma fórmula direta. Você substitui aí, faz uns cálculos comuns, com operações que você já sabe, e obtém um resultado de maneira mais direta. Então, essa é uma definição recursiva. Essa é uma forma fechada dela. Forma fechada daquela definição recursiva. Forma fechada, portanto, é uma maneira sem recursão. Geralmente uma formulazinha direta. Em um caso só mesmo. A sequência dos números pares positivos que eu mostrei antes, aquela mesma sequência. Eu posso definir um termo qualquer dela com essa forma fechada. Isso vale para o termo 1, vale para o 2, para o 3, para o 4. Se você for ver, A1 é 2, né? Se você for calcular A1 com essa fórmula, dá 2 vezes 1. O A1 é 2 vezes 1. Que dá 2, dá o mesmo valor. Então, essa é uma outra maneira de definir que equivale a essa. Essa é recursiva e essa é a forma fechada dela. É uma maneira não recursiva. O material vai falar desses conceitos, certo? Só para você saber os nomes. Mas, assim, progressão aritmética tem uma maneira recursiva de definir, mas eu não vou, por conta da hora, não vou me alongar mais. E tem uma maneira também de forma fechada para progressão aritmética, para PA. Mas, enfim, essa maneira, forma fechada, nem sempre é fácil de você descobrir. Eu dou uma definição recursiva, nem sempre você consegue, a partir dela, extrair, calcular qual é a forma fechada equivalente. Existem técnicas, mas não são muito simples, então a gente não vai ver. Existem técnicas que conseguem, você parte disso e ele consegue extrair essa equaçãozinha que é uma forma fechada dela. Mas tem um detalhe, não são muito simples, é o detalhe 1, e tem o detalhe 2. Nem toda função definida recursivamente tem forma fechada. Simplesmente nem toda ela tem uma forma fechada. Talvez seja impossível para algumas. Então a gente não vai entrar nessa área aí de conhecimento, de
Relações de recorrência também pode ser chamado assim. Esse caso recursivo pode ser chamado de relação de recorrência. O material usa esse nome em algumas questões. A gente não vai a fundo nessa coisa de pegar uma relação de recorrência e descobrir uma forma fechada para ela, não vamos. Só para você saber o conceito de forma fechada e definição recursiva. E pronto, isso encerra o assunto previsto para essa aula. Vocês querem fazer alguma pergunta? Praticar exercício, professor. Praticar exercício, por sinal, do livro. a lista já está lá, certo? Top. Divulgada lá, valendo parte da segunda VA já. Então façam a lista.